Hoje nós iremos tratar de outro livro, outra epístola, que nós eventualmente temos visitado aqui na nossa igreja, que é a epístola de Paulo aos Filipenses. E eu peço que, por gentileza, todos abram lá em Filipenses 5, os versículos 18 até 21. Abra sua Bíblia, Efésios 5, 14 a 21. Falei Filipenses e gravei. Efésios 5, 18 a 1. Antes de fazer a exposição, eu quero também tratar com os irmãos a estrutura da pregação, para que vocês consigam me acompanhar. Eu produzi alguns slides, não necessariamente para que a exposição tenha um formato de aula, porque não é aula, mas para que ela se torne ainda mais compreensível para os irmãos, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos me acompanham na leitura, acompanhando a leitura que eu vou fazer, e depois eu vou explicar exatamente qual é a estrutura da nossa exposição, tá bom? Diz o seguinte, Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, deixe-me explicar exatamente qual vai ser a estrutura da nossa exposição, e logo depois disso nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Bem, o versículo 18, a gente percebe que há uma ordem. Então eu quero propor que a estrutura do nosso texto hoje à noite é composta de duas partes. A primeira parte está lá no versículo 18, que apresenta um contraste, visando uma ordem, contraste entre estar embriagado com vinho e estar cheio do Espírito Santo, e é apresentada uma ordem, tá? E nós iremos nos deter a maior parte da nossa exposição nesse versículo, e a segunda parte, os versículos 19 a 21, onde o apóstolo Paulo explica como então podemos aplicar a ordem do versículo 18. A ordem que está sendo apresentada no versículo 18 é que a gente se encha do Espírito Santo. E aqui eu quero ver com vocês o que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo, quais os efeitos do enchimento do Espírito Santo, qual a maneira de nos enchermos do Espírito Santo. E por fim, a segunda parte, nós vamos ver as 4 ordens que o apóstolo Paulo propõe. Tá? Se você ficou um pouco confuso, eu creio que durante a nossa exposição você vai entender melhor exatamente qual é o meu ponto aqui, qual é a estrutura do texto. Antes da exposição, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da palavra dele nessa noite. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que é cultuar o teu nome, servir ao Senhor, e obrigado pela tua palavra que é sempre viva. Nos ajuda, Senhor, a ler a tua lei nessa noite, entender as exigências dela para nós, e entendermos que sem a tua graça não iremos conseguir isso. E te pedimos, nos dá da tua bênção para entendermos a verdade espiritual disposta aqui. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu creio que será muito difícil encontrar um crente verdadeiro que não queira ser cheio do Espírito Santo. Certamente é o desejo de todo crente ser cheio do Espírito. Queremos experimentar uma plenitude de Deus e queremos ter tudo que Deus tem para nos dar aqui nesse mundo de experiência com Ele, experiências espirituais com Ele. E podemos encontrar esse desejo em todos os ramos do evangelicalismo. Por exemplo, já os reformadores, muito cedo, falaram sobre a obra do Espírito Santo em nós. Depois da reforma protestante, os escritores puritanos, eles publicaram diversas obras sobre a pessoa do Espírito Santo e os efeitos do Espírito Santo em nossas vidas. Podemos citar ainda o movimento pietista, de homens que buscavam ter intimidade com Deus, e podemos nos lembrar dos grandes avivamentos históricos, que por meio de um momento de intensidade de busca espiritual a Deus, o povo de Deus esteve na presença dele de uma maneira muito intensa. Vemos isso, por exemplo, no século XVIII nos Estados Unidos, na Inglaterra, País de Gales, China, África do Sul, Escócia e diversos outros lugares. E temos notícias sobre esses
movimentos através da leitura de livros de história da igreja. Podemos citar também o movimento pentecostal, que nasce justamente da busca da plenitude do Espírito Santo. Enfim, a história da igreja está marcada por movimentos, grupos que querem ter a presença intensa do Espírito Santo na sua vida. Então eu penso que nem preciso discutir sobre a relevância desse tema no meio do povo de Deus, a importância de ser cheio do Espírito Santo por parte dos cristãos. A grande dificuldade é entender exatamente o que significa ser cheio do Espírito Santo, quais os efeitos de sermos cheios do Espírito Santo, e ainda, de que maneira podemos obter essa plenitude? Como é que vamos saber se de fato estamos cheios do Espírito Santo? Há respostas diferentes para cada uma dessas perguntas, e o que eu desejo ver nessa noite é exatamente a resposta que o apóstolo Paulo nos dá aqui nesse texto. Precisamos lembrar que nesse ponto da carta de Paulo aos Efésios, estamos na parte prática da carta. Até aqui, Paulo, no capítulo 4, os versículos 1 a 6, e eu peço que vocês me acompanhem a linha de argumento dele, para que quando a gente chegue no texto fique claro para nós, tá? Do capítulo 4, os versículos 1 a 6, Paulo está falando sobre a unidade da igreja. E logo depois, dos versículos 7 até o 16, ele fala da concessão de dons espirituais da parte de Cristo aos crentes na edificação da igreja. A partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo começa a ensinar aos cristãos como eles deveriam viver. Eles não deveriam mais viver como pagãos. E para falar a respeito disso, que eles não deveriam viver mais como pagãos, mas como servos de Deus, o apóstolo Paulo usa uma figura, uma ilustração a qual eu já me referi anteriormente aqui. Ele se refere a se despir do velho homem, lá no versículo 22, e renovar o nosso entendimento, nos revestir do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, segundo o versículo 24 do capítulo 4. Ou seja, dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. E aí então ele apresenta 8 contrastes. Percebam o argumento. Se veio se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Como que faz isso? Deixe de fazer algumas coisas e faça outras coisas. E aí ele apresenta 8 contrastes nesse sentido, começando do versículo 25 do capítulo 1. Veja, se você tiver com sua Bíblia aberta, vai acompanhando aí, tá? Ele diz: deixe a mentira e fale a verdade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, lá no versículo 28, pare de roubar e comece a trabalhar para ajudar o necessitado. Versículo 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe ou imunda ou suja, mas somente palavras que edificam. Então ele vai trabalhando esse contraste. Na sequência ele fala mais 5 contrastes, até que chegamos no 8º contraste, que é justamente esse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui Paulo está falando do último contraste para a nossa vida, como que nós devemos viver uma vida na presença de Deus. Ele fala que nós não devemos andar como pessoas embriagadas, mas como pessoas cheias do Espírito Santo. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje à noite: o enchimento do Espírito Santo. A nossa exposição, como eu falei um pouco antes, ela será estruturada da seguinte maneira: 2 partes. Primeiro, versículo 18, onde é apresentado o contraste visando a ordem, e nós vamos investir a maior parte do tempo da nossa exposição nesse versículo 18, e a segunda parte lá nos versículos 19 até o 21, onde Paulo explica como aplicar a ordem do versículo 18. Bem, para tratar da primeira parte, sobre como nós podemos colocar essa ordem em prática, primeiro nós vamos ver o que Paulo quer dizer com que é ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, quais os efeitos do enchimento do Espírito Santo, e também veremos qual é a maneira de nos enchermos do Espírito Santo, tá bom? Então, nós temos aí o primeiro ponto no nosso slide, versículo 18, um contraste visando uma ordem. Bem, a nossa primeira pergunta é o que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo, porque o que ele fala aqui, a ordem dele no versículo 18 é: enchei-vos do Espírito. Talvez nos ajude a lembrar quem é o Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força, ele não é um líquido, ele não é um gás. Eu sei que essa linguagem do apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito, inconscientemente produz em nós um conceito, que é uma coisa que nós estamos vazios,
vazios, e então, como um vaso, nós começamos a ficar cheios do Espírito Santo, como se ele fosse um líquido, um gás, uma câmara, alguma coisa desse tipo. Então, essa linguagem de Paulo, de encher-se do Espírito Santo, às vezes pode dar a impressão que o Espírito Santo é uma coisa, ele é uma força que vem de Deus. E existe de fato algumas tradições, algumas linhas, não dentro do cristianismo histórico, mas por exemplo as testemunhas de Jeová, que eles não acreditam naquilo que chamamos de pessoalidade do Espírito Santo. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um mover de Deus. E há muitas referências ao Espírito Santo que traz como se fosse uma ideia que ele é uma coisa, mas de fato o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Por vezes a Bíblia se refere a ele como um espírito, como um vento. E na verdade a palavra grega para espírito, pneuma, significa literalmente isso, vento. Então, em tudo isso, as pessoas podem pensar que o Espírito Santo, na verdade, é um vento, como vê descrito lá no livro de Pentecostes, né? Mas na verdade, lá em Pentecostes, não é dito que o Espírito Santo veio como um vento, mas um som como de vento, tá bom? Então a gente precisa entender exatamente, para não confundir a quem nós estamos nos referindo aqui. Eu creio que irá nos ajudar a lembrarmos que o Espírito Santo, então, definitivamente, ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando eu digo que ele é uma pessoa, nós queremos dizer que o Espírito Santo pensa, sente, tem consciência, age semelhante ao Pai, semelhante ao Filho. O Espírito decide, o Espírito escolhe também. Lembram-se quando o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Como por exemplo Pedro fala a Ananias: porque você mentiu ao Espírito. Como que você mente para uma força? Como que você entristece uma força? Então, quem é o Espírito Santo a quem o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Ele é um com o Pai, é uma pessoa da Trindade. Então, quando Paulo diz, encham do Espírito Santo, ele está falando o seguinte: deixe-se controlar pelo Espírito Santo. Permitam que a terceira pessoa da Trindade, de tal maneira, controle vocês, que vocês vão ser como um vaso cheio, porque há um controle total do Espírito Santo na sua vida. Bem, há uma frase do reformador Martinho Lutero, que é muito interessante entendermos a respeito dela. Lutero costumava dizer que o diabo é o macaco de Deus. Como assim? Ele diz no sentido de que o diabo está o tempo todo tentando imitar a Deus. Vejam, na plenitude dos tempos, Deus então veio e encarnou, se tornou um homem. E a partir daquele momento, o que é que acontece? Várias manifestações de um espírito demoníaco encarnando em um ser humano. Então, o que são as possessões, as diversas possessões que são apresentadas no Novo Testamento? O diabo querendo imitar a Deus. E logo depois o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, o que é uma pessoa possessa por um espírito imundo? É um plágio daquilo que Deus faz, vindo habitar na pessoa do Santo Espírito no crente. Tá? Então, esse é o contraste: um endemoniado e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo recebe uma obra de Deus. O endemoniado, ele está movido pela obra de um espírito maligno. Pois então, qual é a diferença entre ser controlado, aqui segundo o texto, entre o vinho e o Espírito Santo? A ideia aqui é de controle, irmãos. Sermos controlados pela terceira pessoa da Trindade. Isso é confirmado pelo contraste que é apresentado aqui. Paulo contrasta o enchimento do Espírito Santo com o enchimento de vinho. Veja o que ele diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Para que esse contraste funcione, é importante que identifiquemos exatamente qual é o ponto do apóstolo Paulo ao apresentar esse contraste, exatamente ao que ele está se referindo. Então, o que significa, o que é ser cheio de vinho, embriagado com vinho, e o que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? É exatamente a ideia de controle. Uma pessoa que está embriagada, ela bebeu tanto, a tal ponto que o álcool sobe para a sua cabeça, para o seu cérebro, e ela não consegue mais controlar as suas reações, as suas decisões, a maneira de reagir. Ontem mesmo, vindo aqui para o culto, que nós celebramos ontem à noite aqui no casamento dos nossos irmãos Nelson e Andréia, eu passei por um homem caído no chão, completamente embriagado. Ele não tem mais domínio nenhum
sobre ele. Aquilo que tem domínio sobre ele é o vinho, é a bebida, é o álcool. A pessoa vira uma outra pessoa. E ser cheio do Espírito Santo significa você ser tomado pela ação do Espírito Santo, com uma presença intensa do Espírito Santo, de tal maneira que as nossas ações, reações, decisões, escolhas, tudo é controlado pela ação do Espírito Santo. Assim como um vinho domina uma pessoa, nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito nos domina de maneira completa. A diferença é que quanto mais cheio de vinho você está, maior dissolução. Tanto que ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E o que é dissolução? É dissipação, desperdício, inutilidade. Ou seja, quanto mais você bebe, quanto mais você está tomado pelo álcool, mais inútil você é. Já viu isso? Um bêbado, ele é completamente inútil. Ele não serve para absolutamente nada. E sabemos, queridos, o quanto que o álcool é responsável pela destruição de diversas famílias brasileiras, de vidas, de casamentos, relacionamentos, de jovens que desde cedo se deixam tomar pela embriaguez. E o vinho leva justamente a isso. Por outro lado, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior controle você vai ter sobre a sua vida. Lembram-se que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Aquele que é dominado pelo vinho, ele não tem um controle de si. Mas aquele que é dominado pelo Espírito, esse então tem um domínio próprio. E aqui é a grande diferença. O ponto de comparação é exatamente isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é dominada pelo Espírito de uma maneira que ele não age apenas por impulso, mas ele consegue ter controle sobre as suas atitudes. Bem, eu estou ciente que essa comparação pode dar a impressão de que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer coisas que um bêbado faz. Por exemplo, a pessoa está tão cheia do Espírito Santo que ela faz coisas que parece que um bêbado faz. Veja, se nós chegarmos nas mídias sociais e buscarmos, se você colocar lá, por exemplo, no Google, movimento do Espírito Santo, você vai encontrar todo tipo de aberração. Você vai encontrar pregadores que dizem que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais coisa louca você vai fazer, porque onde tem o Espírito de Deus, aí tem liberdade, interpretando errado o texto. E daí eles vão dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela planta a bananeira no poder do Espírito. Já viu, até tem um pastor lá no Nordeste, que ele subiu no pau de sebo, movido pelo poder do Espírito Santo. Tem também o pastor peão, já viram esse vídeo? Fica rodando. Então, tem um pastor metralhadora também, que ele fica derrubando as pessoas, pega o terno, passa no povo e derruba. Então, queridos, tudo isso dizendo que é uma ação do Espírito Santo. Mas não é isso que a palavra de Deus quer dizer com plenitude do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais normal você vai ser. Mais humano você vai ser. Afinal de contas, o fruto do Espírito é domínio próprio, como está lá em Gálatas 5:23. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. É estar debaixo do controle do Espírito, é agir debaixo da orientação do Espírito e tendo a capacidade de controlar o seu próprio coração e seus próprios atos. Já viu aquela história da pessoa que diz assim: ah, pastor, não consegui me controlar e pequei mesmo? Baboseira. Isso quer dizer que você não tem o Espírito Santo, que você não é cheio do Espírito. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem um domínio próprio. Ele consegue dizer não para o pecado. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Encham-se do Espírito Santo, porque é isso que vai dar autocontrole para vocês. É isso que vai fazer com que possamos correr do pecado. E o que isso representa em termos práticos, queridos? O que o Espírito Santo faz de maneira objetiva nos crentes? Precisamos lembrar dos argumentos que Paulo já havia apresentado sobre a ação do Espírito Santo aqui mesmo nessa carta. No capítulo 1, versículo 13, Paulo fala que o Espírito Santo é o selo da promessa que nos é enviado ao nosso coração. No capítulo 1, versículo 14, Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a garantia de que nós de fato iremos herdar a vida eterna. Além disso, no capítulo 1, versículo 17, Paulo ora para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Em Efésios 2, versículo 18, Paulo fala que o Espírito é o elo entre judeus e gentios, formando um só corpo na igreja. Capítulo 3, versículo 16, e aqui percebam quanto que Paulo está falando do Espírito na carta, tá?
Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com poder mediante a presença do Espírito Santo no homem interior. No capítulo 4, versículo 3, Paulo fala da unidade do Espírito. Capítulo 4, versículo 30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Em outras palavras, o Espírito é aquele que ilumina, que fortalece, que promove a união da igreja, nos esclarece, nos guia, nos dá certeza da salvação, nos dá segurança da salvação. Então é óbvia a razão pela qual Paulo diz: encham-se do Espírito Santo. Porque é justamente sendo cheio do Espírito Santo que nós podemos experimentar algumas coisas, como alegria, confiança, clareza, a certeza de que Deus está conosco, força para amar, para perdoar, condição para que a igreja fique unida. Tudo isso é o que o Santo Espírito te deu. Daí então a necessidade de que estejamos debaixo da orientação do Espírito Santo. E agora vem uma segunda pergunta. O que então acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo? Ou quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Quais os efeitos do Espírito Santo? E aqui eu quero dizer que há dois efeitos que geralmente acontecem. Primeiro, há um avivamento longo e coletivo. Através da história da igreja, como eu já mencionei, houve momentos em que houve uma plenitude do Espírito Santo, em que o Espírito Santo agiu com intensidade tal sobre o seu povo, que então encontramos aquilo que falamos que são os avivamentos espirituais, quando determinadas cidades e até mesmo regiões inteiras se viram transformadas. Crentes se viram cheios de poder, pessoas se converteram, pessoas tinham ousadia para anunciar o Senhor Jesus Cristo, e o número de pessoas que iam se convertendo era enorme. E às vezes isso pode acontecer, uma plenitude coletiva. O Espírito Santo vem sobre um grupo de crentes. Mas também há visitações pontuais e pessoais. Acontece que tantas vezes na história da igreja, Deus visitou homens e mulheres enquanto eles buscavam a Deus, transformando a vida dessas pessoas. Se nós lermos algumas biografias, como por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar dele, do David Brainerd. Ele foi um grande missionário entre os índios americanos. E há um livro que é o Diário de David Brainerd, lançado pela editora Fiel, está na língua portuguesa. E você pode ver as experiências que esse homem tinha com o Espírito Santo de Deus. Orando, horas a fio na presença de Deus, experimentando da presença de Deus. Mas, meus queridos, nem sempre isso acontece. Às vezes a obra do Espírito Santo, ela é lenta, silenciosa e dura muito tempo. Eu sei que todos nós gostaríamos de viver experiências grandiosas de conversões, e nós devemos orar por isso. Não há nenhum tipo de problema de pedirmos a Deus que avive a nossa igreja, para que mais pessoas sejam convertidas ao Senhor aqui. Mas saiba que essa ação de Deus, a ação de um avivamento, ela é exceção. Via de regra, a ação do Espírito, ela é aos poucos e diariamente na vida da igreja. Cada domingo que você vem, cada momento que você para com a sua Bíblia e vai lendo a sua Bíblia, presente na reunião de oração, tudo isso o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração e vai enchendo a nossa vida. Além disso, o enchimento do Espírito Santo será sempre acompanhado de sinais extraordinários? Essa é uma das perguntas importantes, né? Todo mundo pensa que quando há o Espírito Santo, haverá de existir alguns sinais extraordinários. De acordo com alguns irmãos, a plenitude do Espírito é sempre acompanhada de línguas, de profecias e alguns sinais e prodígios extraordinários. E geralmente o argumento que se usa para isso, para se provar esse ponto, é aquilo que está lá no livro de Atos, em que o Espírito Santo encheu a igreja e houve línguas e houve profecias. E no livro de Atos são descritos 4 eventos a esse respeito. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 8, na conversão dos samaritanos, Atos capítulo 10, na conversão de Cornélio e a entrada dos gentios na igreja, e Atos 19, que é a presença de Paulo na cidade de Éfeso, quando ele encontra discípulos de João Batista e ele começa a orar por eles e o Espírito Santo vem sobre eles e eles começaram a falar em línguas. E daí, dentro desse contexto, muitos acreditam que a plenitude do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, sempre vai ser seguido por línguas e outras manifestações de poder do Espírito Santo, visando então uma experiência de línguas. E nessa busca, na tentativa de encontrar essa plenitude, evidenciada por meio de línguas, nós vamos encontrar algumas distorções. Por exemplo,
Você já viu que tem gente que vende o curso de como falar em línguas? Ó, vai falando, vai enrolando a língua aí, uma hora você vai falando em línguas. Fala uma coisa que você não entende aí. Vai falando, fala mais rápido, fala mais rápido, fala mais rápido, até que uma hora você vai falar em língua. Uma espécie de transe, de loucura coletiva. As pessoas querem ter uma experiência, queridos. Elas querem experimentar alguma coisa. Línguas, profecias, sonhos, visões e por aí vai. Mas o nosso entendimento é diferente. Nós entendemos que a plenitude do Espírito Santo vem primariamente não com dons espirituais. E escutem o que eu vou falar. Uma pessoa pode manifestar dom espiritual e ser um crente carnal. Eu vou repetir. Uma pessoa pode manifestar dons espirituais e ser um crente carnal. Deixe-me dar um exemplo. Lembram-se da igreja de Corinto? É a igreja mais carnal do Novo Testamento, com imoralidade, divisão, heresia, briga. Entretanto, aonde mais Paulo fala sobre dons espirituais? Para os coríntios. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, aonde que você vê o apóstolo Paulo corrigindo ele sobre o uso de línguas. Possivelmente, o sinal de línguas acontecia muito pouco em Filipos, mas lá em Corinto acontecia muito, mas era um bocado de crente imaturo. Então, no nosso entendimento, a plenitude do Espírito Santo não está relacionado com dons espirituais, especialmente com falar em línguas, profetizar, curar e assim por diante. A plenitude do Espírito está mais relacionado com autoridade de pregar o Evangelho, não ter medo de pregar o Evangelho. Sabe quando você tem um medo de falar do Evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo? Então, a presença do Espírito Santo nos dá ousadia para pregar o Evangelho, não nos dá medo de pregar o Evangelho. A plenitude do Espírito vem por meio da santidade de vida, transformação de vida e uma capacitação que possamos viver nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. É para isso que o Santo Espírito nos foi dado. Se Deus quiser nos dar dons espirituais, Ele vai fazer isso. Mas isso não está necessariamente relacionado com a plenitude do Espírito Santo. As experiências como dons de línguas, por exemplo, não provam que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Deixa eu falar de um exemplo particular, tá, queridos? A minha conversão, a adolescência, no início da minha caminhada cristã, foi na igreja presbiteriana. Eu sempre fui presbiteriano. Mas uma igreja presbiteriana que, infelizmente, hoje já não é mais o caso, mas na época em que eu fui convertido ao Senhor, ela estava muito fora da caixinha. Tinha gente que rodava na igreja, na parte de trás, enquanto estava tendo culto, dizendo que estava falando em língua. Tinha gente que caía no chão. Tinha gente que falava em língua. E, meus queridos, a angústia da minha alma era terrível, porque eu via todos os meus colegas, os meus irmãos de UPA, falando em língua. E o bobalhão aqui nunca conseguiu falar em língua. Chorei, viu? Passava a noite chorando, dizendo: Senhor, me dá esse dom. Eu preciso ser cheio de teu Santo Espírito. Pois eu lhe digo que daqueles que estavam cheios de dons do Espírito, nenhum está hoje na igreja. E o não espiritual está aqui. Então, muitas vezes, queridos, isso que nós vemos de dom de língua é meninice, é molecada. Mas aí você se pergunta: tá, pastor, mas você citou 4 textos lá em Atos, que quando o povo recebeu o Espírito Santo, fez o quê? Falou em línguas. Então, a pergunta que fica é: e aí? O que significa isso? Eu quero caminhar em cada um dos sinais, tá bom? Para que a gente possa entender. Primeiro, o dia de Pentecostes, Atos 2. Aqueles irmãos judeus estavam ali e o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas. Então esse é o primeiro ponto. Eles foram tomados por uma ação do Espírito. E lembrem-se o seguinte: em Babel, o que acontece? A confusão de línguas. E quando chega em Atos 2, há pessoas piedosas. E as pessoas começam a entender o quê? O que os outros estão falando. Então, o que acontece em Atos 2? A reversão do que aconteceu em Babel. Porque se em Babel Deus traz confusão sobre aqueles homens que querem crescer para ter o seu nome maior do que o de Deus, lá em Pentecostes o que acontece é Deus unindo o seu povo com uma só língua. Então é o efeito reverso. E quando chega em Atos 2, Filipe pregou o evangelho lá em Samaria. Então, se lembram a orientação de Cristo? Pregam o evangelho em Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ideia de progressão. Primeiro entre judeus, depois os samaritanos, que era um povo misto de judeu com gentio,
e depois para todo o outro povo. Em Atos 2, Paulo prega o evangelho para samaritanos. Ou melhor, Filipe pregou o evangelho lá para os samaritanos e Pedro e João foram lá e impuseram as mãos sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre os samaritanos e aqueles que não eram judeus, uma raça mista intermediária, estava ali falando em línguas. Tudo isso aconteceu para provar que não mais os samaritanos não faziam parte do povo de Deus, agora eles eram parte do povo de Deus. Em Atos 10, lá na casa de Cornélio, a mesma coisa. Pedro pregou o evangelho, o Espírito Santo caiu sobre gentios. Não era nem samaritano, eram pessoas completamente fora do povo de Deus. E eles não entenderam nada, porque sobre os gentios estavam ali um sinal de línguas. O Espírito Santo veio sobre eles. E eles disseram, o mesmo Espírito que veio sobre nós, veio sobre os samaritanos e veio também sobre os gentios. E por fim, qual é o último grupo que falta? Os crentes do Antigo Testamento. E aí quando chegamos lá em Atos 19, 1 a 7, tem um grupo intermediário ali, que o segundo texto dizem que nem sabiam que existia o Espírito Santo. Paulo orou por eles e o Espírito Santo então veio sobre eles, eles falaram em línguas, sendo incorporados então à igreja. Então fechou assim todos os grupos, os judeus, os samaritanos, os aqueles que eram gentios, que não faziam parte do povo de Deus, e por fim então, aqueles que estavam vinculados ou presos ao Antigo Testamento apenas. Então, queridos, a língua não tem mais a função de identificar que alguém recebeu o Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo, porque esse mover desenvolveu um papel importante ali. Deixe-me dizer, nós dizemos o seguinte, Deus é sempre o mesmo, ok, mas Deus não faz sempre a mesma coisa. Por exemplo, Deus derrubou muralhas lá de Jericó. Quantas vezes Deus derrubou muralha? Uma vez só. Deus deu uma força para um homem de acabar com um exército enorme. Quantas vezes ele fez isso? Uma vez só. Então, não quer dizer que Deus tem que repetir o tempo todo o que ele faz. Então, isso não implica que nós sempre vamos orar pedindo a Deus para que possamos falar em línguas, porque naquele contexto tinha um sentido. Então, se Deus quiser dar o dom de línguas hoje, tem que seguir o padrão de Deus. 2, no máximo, 3 em sequência e com intérprete. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, pastor, é porque o senhor não sabe da minha experiência. Eu estava lá num culto, pastor, na casa da irmã fulana do Cocó, tá? Do Coque aqui, ó. Cheio do Espírito Santo. E aí todo mundo começou a falar em língua. Não me peça para acreditar que isso vem de Deus. Por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28, o apóstolo Paulo diz que tem que ser 2, no máximo 3 em sequência, e um por um, tendo intérprete. Se não tem isso, não é mover de Deus. Se não cumpre o padrão bíblico, não é um mover de Deus, porque o Espírito Santo não vai quebrar exatamente aquilo que ele mesmo estabeleceu na palavra. Mas então, isso não está ligado à plenitude do Espírito Santo. Todo mundo falando em línguas. Como eu disse, porque é somente por ele que nós podemos servir a Deus nesse mundo. Somente por meio do Espírito que nós podemos servir a Deus nesse mundo. Mas então, qual é a maneira de nos enchermos do Espírito Santo? Bem, sem dúvida, embora Paulo não mencione aqui, nós temos que orar por isso. Pois Deus nos dá promessas, mas Ele quer que busquemos em oração o cumprimento dessa promessa. Deus prometeu enviar o seu Espírito Santo para a sua igreja, para o seu povo, para habitar no coração deles, mas nós temos que pedir que Ele nos dê essa plenitude. Então, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, se você quer ser cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor. Diga, Deus, eu quero ser cheio do Santo Espírito do Senhor. Concede-me de uma plenitude do Espírito. Eu quero que teu Espírito controle a minha vida, que não sejam os meus desejos pecaminosos. Eu quero vencer o pecado. Eu não quero que o maligno tenha vitória sobre mim. Faz com que eu seja mais santo, que eu pregue o teu evangelho com mais ousadia e coragem. Isso que nós devemos fazer em primeiro lugar se queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas a segunda coisa que nós devemos lembrar, que aqui nós estamos diante de uma ordem. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Aqui, queridos, não é um pedido, não é uma sugestão, não é uma opinião de Paulo. O texto grego apresenta então
um imperativo, um comando que exige uma resposta nossa. E que se nós não formos cheios do Espírito Santo, não buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E algo ainda mais interessante é que na língua grega não é apenas um imperativo, mas é um imperativo num tempo verbal que pode ser traduzido da seguinte maneira: sejam constantemente cheios do Espírito Santo. Porque quando a gente fala enchei-vos do Espírito, você imagina que é igual o tanque de gasolina, né? Você vai lá no posto, enche o tanque. Só que o que acontece depois? Você anda e o tanque vai baixando, né? Mas o que Paulo está dizendo é não. Deixe o tempo todo o tanque cheio, tá? Encham-se constantemente do Espírito Santo. Sejam pessoas o tempo todo movidas pelo Espírito Santo. E mais, vocês devem buscar isso constantemente. Vocês se lembram da história da fundação da igreja de Éfeso, que é descrito lá em Atos 18 e 19? Paulo chegou ali em Éfeso para pregar o evangelho, encontrou 2 discípulos de João Batista, orou com eles, o Espírito Santo veio sobre eles e começou um grande avivamento na cidade de Éfeso. Foi lá em Éfeso que os bruxos se converteram, queimaram livros num valor impressionante, livros de feitiçaria em praça pública. Ali em Éfeso saiu o evangelho para toda a Ásia. A igreja de Éfeso, essa igreja que Paulo está escrevendo essa carta, nasceu por meio de um grande avivamento espiritual, demonstração de poder. Foi em Éfeso o único lugar onde Paulo fez milagres, que a Bíblia chama de extraordinários, ao ponto que o lençol que Paulo usava era levado para curar pessoas. Demônios eram expelidos com os aventais de Paulo. Só em Éfeso aconteceu isso, em nenhum outro lugar. Contudo, 4 anos depois disso ter acontecido, quando Paulo escreve essa carta, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Há um problema entre os crentes, que muitas vezes nós dizemos: mas quando eu era jovem, era tão bom, pastor, eu servia tanto a Deus, eu orava tanto, hoje eu já não oro tanto. E a gente começa a viver de história. Porque naquela época eu servi de uma maneira intensa ao Senhor. Naquela época eu tinha uma presença do Espírito Santo imensa sobre mim. E Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso que haviam experimentado um avivamento espiritual: não se contentem apenas com experiência passada. Sejam cheios do Espírito Santo constantemente. A experiência de ontem não serve para hoje. Não podemos viver apenas de experiências passadas, porque a ordem é para que você seja constantemente cheio do Espírito Santo. E eu sei que as experiências são importantes. Eu louvo a Deus pelas experiências, pela sua conversão, pela busca da presença de Deus. Mas Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo hoje, e amanhã, e depois de amanhã. Que você seja constantemente cheio do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, nós devemos nos lembrar que existe algo a ser feito. Porque aqui na nossa tradução, do jeito que foi traduzido, a ideia de enchei-vos do Espírito Santo, está traduzido aqui, né, numa voz média, mostrando que essa atitude é uma atitude nossa, é na voz reflexiva. A voz reflexiva no português é quando você faz uma atitude em você mesmo. Por exemplo, eu me lavei. Você é aquele que fez a ação do verbo e você é o agente que recebe a ação da atitude, tá? Então, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo que nós vamos buscar isso e nós mesmos que vamos conseguir nos encher do Espírito Santo, queridos. E então, lembre-se que há uma responsabilidade nossa nisso. Enchei-vos do Espírito. E a pergunta é: tudo bem, pastor, eu entendi o seu ponto, mas como nós podemos nos encher do Espírito Santo? Chegamos então na segunda parte do nosso texto, versículos 19 a 21, quando Paulo explica como aplicar a ordem do versículo 18. E nós vemos que são 4 formas pelas quais nós nos enchemos do Espírito Santo. Vejam comigo, olhem para o texto, tá bom? Versículo 19. Primeiro lugar, como que eu vou me encher do Espírito Santo? Como ele fala no versículo 18. Falando entre vós com salmos. Segundo lugar, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro lugar, verso 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o nosso objetivo agora é ver essas 4
ordens que nos são dadas aqui pelo apóstolo Paulo, ou a explicação das 4 formas pelas quais nós nos enchemos do Espírito Santo. A primeira forma pela qual nós nos enchemos do Espírito Santo, início do versículo 19, é o seguinte: falando entre vós com salmos. Queridos, a conversão cristã, ela deve ter como base a palavra de Deus. Salmos aqui é usado por Paulo como uma referência ao Antigo Testamento. É como se ele dissesse: você quer ser cheio do Espírito Santo? Comecem a conversar sobre as coisas de Deus. Agora que a gente se reúne tantas vezes e nós conseguimos conversar sobre política, sobre economia, sobre futebol, sobre diversas outras coisas, como que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que Paulo diz é: mudem a conversa de vocês. Por que ele está falando dos salmos, queridos? No salmo fala sobre a lei do Senhor, no salmo fala sobre a libertação do Senhor, no salmo fala sobre o reino do Messias, os salmos falam sobre basicamente todo o evangelho. Todo o evangelho pode ser encontrado no livro dos salmos. Então o que Paulo está falando é: falem da Bíblia. E nós nos reunimos e falamos de tanta coisa, queridos. Será que nós conseguimos, quando estamos em um almoço em família, não falar da vida de A ou de B, criticar o irmão A ou criticar o irmão B, e começar a falar da Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina, das experiências dos servos de Deus escritas na Bíblia? Será que nós conseguimos ter esse tipo de conversa? Ele diz: fale entre vós com salmos. E aqui percebam que o modo de estarmos cheios do Espírito Santo envolve a coletividade. Muitas vezes, quando nós falamos em nos encher do Espírito Santo, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o crente que entra no quarto, fecha a porta, coloca os joelhos no chão, começa a jejuar, fica 40 dias em jejum e diz: eu só saio daqui quando estiver cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não faça isso. Mas aqui, segundo o texto, você é cheio do Espírito Santo quando você está falando entre vós, quando você está no meio dos crentes. Então, deixa ele dizer: você não estará cheio do Espírito Santo se você não estiver na comunhão com os irmãos. Por isso que é importante você estar em comunhão na igreja com os irmãos, participar dos cultos, estudos bíblicos, reunião de oração, porque é aí que você recebe a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo veio em Pentecostes quando? Quando a igreja estava reunida. Não veio sobre uma pessoa só, mas veio quando a igreja estava reunida. E sabe quando é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Quando nós estivermos reunidos em culto, em adoração. Os grandes avivamentos vieram assim, quando a igreja de Deus estava junta. Imagine, queridos, você nunca sabe se hoje ainda Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre nós e vai produzir um avivamento aqui em Mogi Guaçu, por meio da nova aliança. Você não sabe disso. E se você falta o culto, você pode perder isso. Se eu disser para você, em tal lugar, o Espírito Santo está fazendo maravilha, eu garanto que vai todo mundo aqui me largar sozinho e vai para lá. Mas você nunca sabe se o Espírito Santo pode fazer isso aqui. O Espírito Santo sopra onde quer. Ele age onde quer. Por isso, nunca falte um culto. Porque você nunca sabe o que Deus vai fazer no meio da igreja. Você nunca sabe como Deus pode te visitar. E tem crente que fica em casa tranquilamente. Falta o culto como se estivesse fazendo a coisa mais normal no mundo. Deixa ele dizer, você está perdendo e perdendo muito. E você não tem nem noção do que você pode estar perdendo. Não só da pregação da palavra, mas do mover de Deus com o Espírito Santo sobre a igreja. Em segundo lugar, o segundo método pelo qual Paulo nos fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo é entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele está dizendo que nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós cantamos a Deus em louvor. Não é de se admirar, querido, que o livro dos Salmos é um livro de cântico. Veja, ele diz: falem a respeito dos Salmos e logo depois cantem. Porque o livro dos Salmos era um livro de cânticos, expressando a espiritualidade do povo de Deus. E tudo isso, segundo o texto, deve ser feito de coração, não da boca para fora. E a pergunta que eu falo é: quando você vem para cantar com a igreja, aonde está a sua cabeça? Porque muitas vezes, queridos, nós cantamos todos os hinos, mas nós não cantamos de coração. Falamos as verdades de Deus
da obra de Deus, da salvação em Cristo Jesus, e parece que aquilo não comunica absolutamente nada ao nosso coração. E nós devemos saber que cantamos cânticos de coração, são cânticos espirituais. O que é, então, um cântico espiritual? Um cântico espiritual não é que ele é um cântico que foi produzido com uma inspiração do Espírito Santo, tal como foi as Sagradas Escrituras, mas que ele está de acordo com aquilo que o Santo Espírito revela na palavra de Deus. Então, de maneira simples, o que é um cântico espiritual? É um cântico que reflete aquilo que a Bíblia diz. Então, o que é um cântico não espiritual? É quando ele não reflete aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, meus queridos, especialmente vocês que estão no grupo de música aqui, conduzindo a igreja, o ministério de música, deixe eu dizer da responsabilidade de vocês. Todas as vezes que nós não somos atentos para cantar um cântico que não reflita aquilo que a Escritura diz, nós não cantamos um cântico espiritual, porque não está de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus ensina. É por isso que nós temos que temer e tremer diante de Deus. Conduzir o povo de Deus em cânticos é algo muito sério. E é algo que não é qualquer leigo em Bíblia que pode fazer. Nós temos que conhecer Bíblia para poder ensinar o povo de Deus, porque, como eu já disse várias vezes para o nosso grupo de música, dificilmente os irmãos vão lembrar de um sermão meu, mas vão ficar a semana toda cantando um hino e um cântico que cantaram aqui no domingo. Por isso que nós precisamos cantar cânticos ou hinos espirituais. A terceira forma que é descrita aqui é dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira atitude aqui, que vai preceder o enchimento do Espírito Santo, é exatamente a expressão de gratidão. Qual foi a última vez que você reservou um tempo na sua oração só para agradecer ao Senhor? Ninguém é cheio do Espírito Santo se não agradece ao Senhor. Lembram-se do texto que nós lemos hoje? De quando Maria soube que ia ser a mãe do Redentor? Minha alma engrandece ao Senhor. Eu começo a agradecer ao Senhor, começo a glorificar ao Senhor. E muitas vezes o coração dos crentes é um coração rancoroso, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. E pode saber, se seu coração é um lugar de ressentimento, de mágoa, de fofoca, pode ter certeza que você nem é cheio do Espírito Santo e nem será cheio do Espírito Santo. Porque onde tem pecado, não tem presença do Espírito Santo de Deus. E a última coisa que Paulo menciona é, talvez a mais difícil de todas, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, a sujeição mútua, nós respeitarmos os nossos irmãos, é o mesmo que reconhecer que Deus nos colocou aqui nesse mundo com funções distintas e que nós devemos respeitar isso, reconhecer um irmão, honrar a liderança que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Bem, queridos, deu para perceber que o nosso sermão foi um pouco diferente hoje. Muita informação, porque nós precisávamos tratar exatamente sobre o que o apóstolo Paulo estava dizendo e o que ele não está dizendo aqui com ser cheio do Espírito Santo. E eu quero concluir aqui a minha exposição, a minha aplicação, a minha pregação com 4 aplicações. A primeira coisa que nós precisamos ver aqui no texto é que sermos cheios do Espírito Santo transforma a nossa família e relação com o trabalho. E isso fica claro na continuação do texto. Na continuação do texto, o apóstolo Paulo dá 3 exemplos de formas pelas quais nós somos cheios do Espírito Santo. Ele fala lá que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, versículo 22 a 24. Então, como que você sabe que uma mulher cheia do Espírito Santo, se ela se submete ao seu marido? Versículo 25 a 33. Lembram-se? É sujeição mútua. Como que você sabe que um homem é cheio do Espírito Santo quando ele se sujeita à sua mulher? Como assim um homem se sujeita à sua mulher? Lembram-se que Cristo se sujeitou à igreja? Não é à toa que ele lavou os pés dos discípulos. Ele se humilhou para servir a sua igreja. Então, o homem que é cheio do Espírito Santo não é aquele brucutu, sabe? Mas é um homem que serve a sua mulher. Quanto mais um homem serve a sua mulher, quanto mais ele ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, ele está se sujeitando a essa mulher e ele é cheio do Espírito Santo. Ainda, nos versículos 1 a 4,
Paulo fala que filhos devem obedecer aos pais e pais criarem filhos no temor do Senhor. Ele fala também nos versículos 5 a 9 do capítulo 6 que os servos devem obedecer aos seus patrões e os patrões devem cuidar bem dos seus empregados. É a sujeição mútua, querido. É tudo isso que mostra que de fato estamos cheios do Espírito Santo. O método pelo qual nós nos enchemos do Espírito Santo é vivendo a sujeição no lar, marido amando esposa, esposa sendo submissa ao marido, filhos se submetendo aos seus pais, a forma como você respeita o seu chefe, isso que mostra que você está cheio do Espírito ou não. Então perceba a importância disso. É o Espírito Santo que vai dinamizar a igreja, a espiritualidade do crente em todas as áreas da sua vida. Família, criação de filho, vida em sociedade, na relação de trabalho, tudo é impactado quando nós somos cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, queridos, eu quero trazer como aplicação que sermos cheios do Espírito é o que pode transformar a nossa nação. Meus irmãos, na nossa última eleição presidencial, de maneira específica, foi uma briga sem fim. E não se enganem, briga dentro da igreja, tá? Apesar de majoritariamente os evangélicos terem apoiado um grupo político na eleição presidencial, esse grupo político não é unanimidade entre os crentes, tá bom? E deixe-me falar sobre um erro que foi cometido pelo grupo que abraçou, majoritariamente um partido político ou um candidato na nossa nação. Por algum momento, os crentes imaginaram que o Messias era outro. Os crentes imaginaram era que se tal pessoa for eleito presidente, aí sim que isso vai transformar o Brasil. Mentira. A mudança não vem de cima para baixo. Isso ficou claro até no próprio mandato daquele que não foi reeleito. Se você não muda de baixo para cima, não muda nada. Então, se o Santo Espírito não começar transformando a igreja de Cristo, você pode botar o melhor homem como presidente da República. Você pode botar Hernandes Dias Lopes como presidente da República. Não vai mudar nada no Brasil. A mudança da nossa nação começa pelo nosso testemunho. Queridos, nós estamos num país em que as pessoas se dizem majoritariamente evangélicas. Só está crescendo o número de evangélicos. Eu creio que até 2030 já dizem que o número de evangélico vai ser maior do que o número de católico. Mas nunca se viu tanta corrupção, tanto pecado no Brasil, tanta licenciosidade. Então, você quer saber como vai mudar o Brasil? Comece orando. Comece colocando o seu joelho no chão, buscando a presença de Deus, estando na igreja e clamando ao Senhor para que Ele promova uma mudança. Não pense que político é redentor do povo. Não pense que é político que vai mudar a vida do povo. Enquanto o rei da nossa nação não for Cristo Jesus, enquanto o rei da nossa vida não for Cristo Jesus, não vai mudar absolutamente nada. Você quer que o Brasil mude? Comece mudando a sua vida. Comece mudando sendo cheio do Santo Espírito de Deus. Terceiro lugar, ou uma pergunta, terceira aplicação que eu quero trazer, é para você, crente. Como que você está nessa noite? Como é que está a sua vida? Eu queria que de verdade você examinasse a sua vida. Você diz que é crente, um servo do Senhor Jesus Cristo, mas de fato você anseia por ser cheio do Espírito Santo de Deus? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por causa do seu pecado? E aqui, queridos, eu quero que a gente entenda exatamente o que eu estou falando. Não estou falando de emocionalismo. Um dos problemas da igreja hoje é que nós choramos pouco pelos nossos pecados. O pecado no meio da igreja tem que ser motivo de choro. Às vezes vira motivo de piada. O nosso pecado é motivo de coragem e vergonha diante de Deus. Qual foi a última vez que você, completamente movido pelo Santo Espírito de Deus, rogou a Ele por misericórdia porque você é um pecador? Qual foi a última vez que você clamou por um avivamento no meio da sua igreja? Nós somos muito bons em criticar pastor, criticar presbítero, criticar diácono,
Mas qual foi a última vez que você botou o seu joelho no chão e disse: Senhor, enche o pastor do teu Santo Espírito para que ele pregue a tua palavra com autoridade? Qual foi a última vez que, ao invés de você reclamar do seu presbítero, você colocou o joelho no chão e disse: Senhor, abençoa a família do meu presbítero, enche ele do teu Santo Espírito? Qual foi a última vez que você tirou a murmuração da sua boca e colocou palavras de gratidão? Qual foi a última vez que você parou de cantar essas músicas imundas do mundo e começou a cantar hinos de adoração a Deus? Qual foi a última vez que o assunto na sua mesa, no almoço, no domingo, não foi a vida dos outros e foi a vida de Cristo Jesus? Enquanto não mudarmos, nós não seremos cheios do Espírito Santo. E nós, irmãos, nós, Nova Aliança, não queremos ser mais uma igreja em Mogi Guaçu. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E isso só vai vir por meio da pregação da palavra, por meio de crentes que botam o joelho no chão. Meus queridos, eu posso estudar a semana inteira, posso buscar ter uma boa oratória, mas se todos vocês, junto comigo, não colocarem o joelho no chão, nada acontecerá na nossa igreja. Pessoas vão chegar, pessoas vão sair, nós teremos dinheiro, iremos construir um templo novo, vai estar tudo bonitinho e vai faltar o convidado principal. Vai faltar o Santo Espírito de Deus que conduz a igreja de Cristo. E eu quero convidar você, meu querido, a nessa noite sondar o seu próprio coração. Você está disposto a ser um crente que ora de verdade? Você está disposto a clamar diariamente a Deus? Primeiro, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo tanto de murmuração que se encontra nos seus lábios e começar a ter palavras de gratidão. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus se apiede de nós. Porque eu desejo, irmãos, para a nossa igreja, não é que sejamos mais uma igreja, mas que sejamos um lugar da ação do Espírito Santo de Deus. Que pessoas sejam convertidas ao Senhor. E eu creio que o mesmo Santo Espírito que trouxe avivamentos na história, se Ele quiser, se nós buscarmos, sabendo da nossa responsabilidade, esse mesmo Espírito Santo haverá de vir sobre nós. Esse mesmo Espírito Santo nos fará pregar com ousadia e intrepidez. Esse mesmo Espírito Santo vai trazer pessoas para se converterem aqui, que o templo novo vai ser pequeno para caber o tanto de gente. O Espírito Santo da promessa, o selo da promessa, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso desejo é que ele transforme a nossa vida. É possível que você esteja aqui nessa noite e que não seja controlado pelo Santo Espírito de Deus. Talvez você diga: pastor, eu não sou embriagado pelo vinho, mas deixe-lhe dizer, alguém sempre está controlando você. Ou o vinho controlará você, ou um espírito maligno controlará você, ou o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, por meio da obra de Cristo, se arrependa dos seus pecados. Peça a Cristo perdão pelos seus pecados e deixe que o Santo Espírito, aquele que lhe convence e que lhe chama nessa noite, transforme o seu coração. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e você possa se unir com os crentes. Você possa falar entre nós dos salmos, possa entoar cânticos espirituais, glorificando o Deus que nos salvou na pessoa bendita do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor, nos enche do teu Santo Espírito, Senhor. Afasta de nós os nossos pecados. Apaga as nossas transgressões, Senhor. Nos perdoa pela murmuração dos nossos lábios. Nos perdoa porque reclamamos de tudo. Reclamamos do nosso trabalho, reclamamos da nossa família, reclamamos da nossa igreja. E sabemos, Senhor, que enquanto murmurarmos contra o Senhor, nós não seremos cheios do teu Santo Espírito. Visita a vida de cada um dos irmãos aqui, Pai. Transforma a vida de cada um dos irmãos. Promove o avivamento no nosso meio, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, muda a história da nossa igreja, muda a história da nossa cidade, muda a história da nossa nação, Senhor. Nós clamamos a Ti, que possamos ser um povo vigilante, que busca a presença do Senhor,
Não nos deixa nos contentar apenas com migalhas. Não nos deixa nos acostumar com pregações domingo após domingo que não transformam a nossa vida. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia porque podemos ir para o inferno cheios de boas pregações. Tem misericórdia, Senhor. Transforma a nossa vida. Lava-nos. Seremos mais alvos do que a neve. Faz com que a nova aliança seja um lugar, Senhor, em que Teu Santo Espírito age e transforma vidas. Faz com que haja conversões. Faz com que haja vida íntegra. Nos ajuda a chorar de fato pelos nossos pecados, Senhor. Nos envergonhar diante do Senhor, diante dos pecados ocultos, das aberrações que se encontram no nosso meio. Purifica a nossa igreja, Senhor. Assim como o Senhor fez no meio do seu povo, revelando o pecado de Acã, para fora os nossos pecados. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos trata de acordo com a ação do Teu Santo Espírito. Nós confiamos em Ti, ó Santo Espírito da promessa. Santo Espírito que tem conduzido a igreja em triunfo. Transforma a nossa vida, Santo Espírito de Deus. Nós oramos assim, por meio da obra e mérito do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.